Você sabe quem foi o profeta Amós? Sabe não? Saber agora em pouco tempo, poucos segundos e poucos minutos. Canal é História em um Instante, professor José da Costa. Eu tenho uma playlist chamada História dos Direitos. Você pode visitar essa playlist. E lá eu falo também sobre o profeta Amós e Jeremias. E tenho a playlist também Profetas Bíblicos, que eu falo sobre outros profetas. Estou falando no momento sobre a história dos hebreus, do Flávio Joséfo. Dentro da história dos hebreus, ele fala sobre alguns profetas, evidentemente. Também estamos fazendo uma síntese sobre isto. Profetas do Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores. Amós quer dizer fardo. O nome Amós significa fardo. Profetizou no reino do norte. Professor, o que foi o reino do norte? Vou explicar mais uma vez, se você não viu ainda a minha explicação dos outros vídeos. Basicamente, houve um cisma em Israel em 931 a.C., portanto, século X a.C. O cisma judaico. Professor, o que é o cisma? Cisma é divisão, é racha, é separação. Então, em 931 a.C., houve um racha, um cisma em Israel. Isso está na história dos Hebreus, do Flávio Joséfo. Isso está também no Antigo Testamento. E também, historicamente, está comprovado que houve, de fato, este cisma em Israel. Em 931, as 12 tribos de Israel se dividiram. 10 ao norte, com a capital Samaria, 2 ao sul, Judá e Benjamim, capital em Jerusalém. A partir daí, do século X, que houve esse cisma com o rei Roboão, né? Impôs pesados impostos e houve toda uma rejeição. Então, 2 ao sul, 10 ao norte. A partir daí, a história de Israel temos os reis do norte, os profetas do norte, e os reis do sul, os profetas do sul. Muitas vezes, o norte e o sul também se bicavam entre si. Então, a partir daí, temos os profetas do sul, do norte, ou profetas também profetizaram no sul e no norte. Amós é um profeta do norte, mais ou menos no século 8 a.C., mais ou menos 760 antes de Cristo. Ele profetiza aí em Israel. O nome Amós quer dizer fardo. Ele era pastor de ovelhas, agricultor, pastor mesmo de ovelhas, animais. Né? Também era homem do campo, agricultor. Tanto é que no livro de Amós, quando você lê, você vê, por exemplo, uma linguagem tipicamente de agricultor, de indivíduo do campo, da área rural, que Amós profetiza na parte norte. Ele era agricultor e numa linguagem tipicamente, digamos assim, rural. Tanto é que no capítulo 4 do livro dele, ele diz, um texto bem conhecido de Amós, que diz, vacas de Bazã. E ele não está falando de vacas não, animais não. Ele está falando das mulheres opressoras de Israel. Pois é, porque como profeta social, parte norte, ele diz que Deus é um Deus de justiça e Deus de justiça social. Então ele profetiza contra as injustiças sociais que havia em Israel. Em uma palavra, ricos oprimindo pobres. Judeus ricos, com suas mulheres, que eram as vacas de Bazã, que estavam lá na região de Bazã, e simbolicamente ele chama a mulher de vacas, com tanta raiva, com tanta, não diria raiva, né? Vamos tirar aqui o termo raiva, mas com tanta, de modo bastante ácido, ele profetiza contra as mulheres e seus maridos, se chama vacas de Bazã. Vocês estão oprimindo os pobres, vocês enriquecem, vocês acumulam riquezas, vocês expropriam, vocês tomam as terras dos pobres, vocês são contra toda espécie de distribuição de riqueza, de renda, vocês violam direitos humanos. Ele não disse essas palavras, direitos humanos, que não havia ainda, mas eu estou aqui parafraseando. Vocês estão violando os direitos humanos, enfim, vocês estão vivendo na luxúria, enquanto os pobres sendo oprimidos, passando fome, viúvas, órfãos. Então, Amós é um profeta social e que disse que o grande pecado de Israel, poucos profetas falaram com tanta acidez
de modo bastante ácido, firme contra Israel no campo social, como Amós. Amós, Isaías e Miqueias são profetas sociais, que de maneira bastante incisiva, digamos assim, bastante direta, pesada, fala contra a opressão ali dos pobres pelos ricos. Então ele é um profeta social e diz que a nação será destruída. O rei na época Jeroboão II, com efeito aconteceu. Os assírios invadiram Israel ainda no século 8 a.C., né? E invadem Israel e tem ali a parte norte de Israel sendo invadida pelos assírios, cumprindo as profecias do Amós. História dos Hebreus, estou fazendo vídeos e comentários sobre a história dos Hebreus, um calhamaço. História dos Hebreus em que Flávio Joséfo fala sobre a história dos Hebreus, estamos fazendo vídeos e comentando aqui e ali. Quem foi Flávio Joséfo, eu coloco na tela final e preciso da sua ajuda, você compartilhando o vídeo, pelo menos 3 pessoas você compartilha o vídeo, e assim cada pessoa fazendo isso, vai replicando o vídeo, porque o canal é científico, não, aqui não tem invenção, tem interpretação, aqui não tem negacionismo. No Instagram do professor é Moura José da Costa, vídeo quarta pela manhã, sábado pela manhã, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, e faça um comentário também, ative o sininho para receber a notificação. E um abraço, até o próximo.